Bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão do Conselho Nacional de Justiça. Eu queria inicialmente consultar os eminentes conselheiros para saber se há alguma alteração, alguma retificação a fazer na ata da sessão anterior. E, não havendo, considero-a aprovada. Eu gostaria também de dar as boas-vindas, efusivamente, ao conselheiro Emanuel Campelo, reconduzido recentemente, Emanuel Campelo de Souza Pereira, é o nome completo. É um conselheiro experimentado, que vem agora de uma recondução. Tenho certeza que continuará a prestar excelentes serviços que já vinha prestando. Seja muito bem-vindo, conselheiro Emanuel. O primeiro feito da pauta de hoje é uma ratificação de liminar. É o item 80 da pauta. Trata-se do procedimento de controle administrativo 000-3024/75, cujo relator é exatamente o eminente conselheiro Emanuel Campelo, que está com a palavra. Senhor presidente, me parece que esse processo, apesar de ser de minha relatoria, foi, na verdade, uma liminar proferida pelo conselheiro Fabiano, no exercício, no caso, em substituição. Pois não. Então, eu consulto o conselheiro Fabiano se está apto a proferir o seu voto. Eu estou apto a proferi-lo. Sim. Eu só consulto se, regimentalmente, a relatoria não deveria voltar ao conselheiro. Bom, se Vossa Excelência já concedeu a liminar... Certo, eu poderia. Eu creio que... Então... Bom, consulto os eminentes conselheiros, rapidamente, se alguém tem uma opinião sobre isso. Senhor presidente... Mantém com quem deferiu a liminar. Pois não. Senhor presidente, eu acredito que o processo, tendo voltado à relatoria, tendo sido um conselheiro, no caso... substituto, conselheiro Fabiano, poderia ter sido conselheiros até de gestões anteriores. Quer dizer, eu acho que o processo, sendo da relatoria do conselheiro Emanuel, é dele a relatoria. Deve ele... até porque ele deve dizer, inclusive, em apresentando, confirmando a liminar que foi proferida pelo conselheiro Fabiano, ele vai aceitar ou não o proferimento dela. Bem, eu queria expressar a seguinte opinião. Os atos instrutórios, mesmo que fossem eventualmente dados por um juiz incompetente, eles são válidos. Quer dizer, se o conselheiro, numa emergência, assumiu o encargo que era de um conselheiro que não estava presente no momento e proferiu validamente uma liminar, eu acho que não há razão dessa liminar ser reexaminada pelo conselheiro que depois venha a ser o relator definitivo. Nós estamos diante de uma medida provisória, cautelar, precária e efêmera, que devemos ratificar ou não. Essa seria a minha... Presidente, eu gostaria de pois não. dizer que eu penso exatamente como Vossa Excelência. Eu ia até pedir a palavra, mas não preciso mais porque subscrevo o entendimento de Vossa Excelência. Pois não. Então, o conselheiro Fabiano está com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou a petição que foi autuada como procedimento de controle administrativo, em que contesta a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de determinar pagamento de reajustes de subsídios em face da alegada demora na revisão geral instituída pela Lei 11.143 de 2005. O que ocorre? O regime de subsídio foi fixado nesta data, a partir desta lei, e, no entanto, no Estado do Rio Grande do Norte, a lei que fixa o subsídio da magistratura norte-riograndense se deu apenas em 2006.
O tribunal, portanto, primeiro o procedimento parece que foi indeferido, depois o tribunal, revendo sua posição, decide fazer o pagamento relativo ao ano de 2005, portanto. Ao ano de 2005, o tribunal decide fazer o pagamento da dita diferença de subsídio. O Ministério Público alega descompasso, senhor presidente, entre o valor pago e aquele supostamente devido. Tanto é que o tribunal reviu o seu cálculo inicial de 22 milhões, houve uma redução substantiva para 10 ou 12 milhões, consta aqui no relatório, os dados foram todos narrados, a evolução do problema. Também fala que houve prescrição, porque o pagamento se deu por parcelas devidas a mais de 5 anos. E também o Ministério Público alega que essa dita diferença não era devida por todos. Por quê? Porque neste cálculo foi desconsiderada outras parcelas anuênios que compunham a remuneração dos magistrados daquela corte antes de 2006. Repito, em 2006 é que se deu a aplicação do teto por lei estadual. Bom, então, eu serei bastante breve nas minhas considerações e determinei a suspensão cautelar dos pagamentos, primeiro porque compreendi que havia fumus boniuris nas alegações do Ministério Público. Em primeiro lugar, houve uma diferença substancial de R$ 9.608.000 entre o primeiro e o segundo cálculo. Segundo, nem todos os magistrados fariam jus, uma vez que, naquela altura, desembargadores já recebiam seus proventos até, inclusive, acima do teto constitucional, já mereciam glosa àquela época. E, portanto, não faria sentido aplicar uma diferença, sendo que já o salário, a remuneração já era superior. E, por fim, o que me parece ainda mais a justificar a manutenção da suspensão cautelar é que a tese com a qual me defronto é que o teto constitucional é um limite máximo. Em tese, seria possível que um Estado, ou até mesmo a União, estabelecessem um valor aquém do teto. A lógica, a inteligência do teto é constituir-se em teto, em limite máximo. Portanto, eventualmente, se houve uma demora no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em aplicar, em atualizar, em legislar, fixando o teto, correspondendo aos subtetos constitucionais, ora, não me parece que isso gere para a magistratura norte-riograndense a pretensão de uma atualização, na medida em que o teto, é limite, e não, digamos, não decorre daí, ipso fato, uma necessária simetria com aquele teto fixado pela lei federal. Uma obrigação nesse sentido. Houve também para mim ainda, muitas dúvidas nesse caso sobre se essa parcela, ainda que superássemos esse primeiro argumento, se essa parcela estaria ou não prescrita. Há aqui um número muito menor de magistrados que fizeram seus requerimentos, me parece que é um número de 12 ou 17, mas que não alcançam o conjunto daquela magistratura.
Senhor presidente, após determinar a suspensão, recebi pedido da Associação dos Magistrados para intervir como terceiro interessado, defiro esse pedido, e a associação informa que o tribunal já havia determinado a suspensão desses pagamentos desde as intervenções do Ministério Público. Este é um fato relevante para mim. No entanto, essa informação só chega aos autos muito após a decisão liminar, e não veio da fonte oficial, ou seja, em nenhum momento o tribunal informa com precisão a este Conselho, e tenho aqui a petição inicial é de 13/5/2014, depois as primeiras informações apresentadas pelo tribunal são de 27/6/2014. Ministério Público apresenta informações, não informa também que os pagamentos foram suspensos administrativamente. E, por fim, então, como a questão ainda está razoavelmente nebulosa, no sentido de que há prescrição ou não, se essa parcela é devida ou não, como o tribunal não informa, me parece conveniente atrair o juízo de cautela para o Conselho Nacional de Justiça e manter a decisão liminar tal como foi prolatada, para que toda essa discussão possa ser conduzida e realmente trazer o juízo de cautela para o Conselho Nacional de Justiça. É como voto. Pois não. Então, o eminente relator, ele propõe a manutenção da liminar, tendo em vista dúvidas quanto à metodologia do pagamento do reajuste salarial retroativo a magistrado do Rio Grande do Norte. Consulto os eminentes conselheiros, estão de acordo? Não há divergência? Senhor presidente, eu me abstenho de votar por entender que o conselheiro Fabiano não é relator para o processo. Não. Fica consignada a abstenção de Vossa Excelência. Excelência. Não sei como o relator vota acompanhando o conselheiro Fabiano. Pois não. Então, por maioria de votos, ratificada a liminar, a abstenção do ministro, do eminente conselheiro Saulo Bahia. Chamo agora a exame, por parte do egrégio plenário, do feito que está catalogado sob número 133 da pauta. O relator é o eminente conselheiro Fabiano Silveira. Trata-se de um procedimento de controle administrativo, número 0004989/88. O requerente é Alan da Silva Esteves. Vossa Excelência está com a palavra, eminente conselheiro. Senhor presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo apresentado pelo requerente há pouco nominado, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Havia um processo de promoção em curso, chegou-se a uma lista tríplice e o requerente Alan da Silva Esteves julgava-se preterido. Por quê? Porque a sua pontuação relativamente a decisões prolatadas em executivos fiscais foram simplesmente desconsideradas do processo de pontuação, do cômputo da sua produtividade. Entendi que essa situação mereceria um exame mais minucioso por parte do Conselho Nacional, na medida em que a nossa resolução de número 106 determina que, na avaliação da produtividade, serão considerados os atos praticados pelo magistrado no exercício profissional, levando-se em consideração os seguintes parâmetros. Inciso 1º, a linha B, acervo e fluxo processual existente na unidade jurisdicional. D, competência e tipo de juízo. A meu ver, o tribunal poderia estabelecer pesos diferenciados conforme a natureza, em razão da matéria, conforme a natureza de maior ou de menor complexidade. O que o tribunal não poderia fazer é simplesmente ignorar aquele conjunto que me parece de 129 decisões prolatadas em executivos fiscais. O magistrado atraía, por um arranjo, todo o executivo fiscal era
era feito pelo magistrado Alan da Silva Esteves Fernandes. Determinei, portanto, a suspensão cautelar, entendendo que aquela produtividade deveria ser levada em consideração, em juízo de cognição sumário. O que ocorre é que, posteriormente, o tribunal informa que não é uma informação irrelevante, o tribunal informa que, mesmo se fosse considerado esse acervo de decisões executivas fiscais, não haveria impacto na formação da lista. Eu recebo essa informação e pude verificar, no entanto, em primeiro lugar, que o requerente discorda, rechaça essa informação. Segundo o requerente, ele poderia figurar entre segundo ou terceiro da lista. Terceiro, essa simulação não foi apresentada pela Corregedoria Regional, que é a responsável, que dispõe de competência normativa específica para a avaliação desse conjunto. E o mais relevante, é verdade que talvez em um dos requisitos ele não alcançaria a sua produtividade, não faria diferença na composição da lista. No entanto, em um outro dispositivo que diz respeito à média da produção regional, essa consideração não foi feita pelo tribunal na sua simulação. Por essa razão, repito, me parece ser o caso de acautelar a eventual participação, a eventual necessidade de refazimento do processo de promoção para que a produção do magistrado seja considerada em sua totalidade. É como voto. E me coloca, evidentemente, à disposição das eminentes conselheiras. Eu tenho uma dúvida, até por ter chegado recentemente a esse colegiado, um procedimento dessa natureza, que trata da promoção de um magistrado para chegar à conclusão, quanto tempo demora? Porque nós estamos aqui concedendo uma cautelar, suspendendo esse procedimento todo de promoção. Em média, Vossa Excelência tem uma ideia de quanto tempo demoraria uma decisão do colegiado? Olha, senhor presidente, essas informações talvez o secretário-geral pudesse... Sim. Porque depende, enfim, de muitos fatores, é verdade. Alguém poderia... Quanto? Quase 6 meses. 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Essa é uma consideração que nós temos que ter em mente, porque nós estamos paralisando o procedimento de promoção de um tribunal. Quer dizer, por dúvidas no critério adotado pela Corte. Então, nós precisamos fazer um juízo de ponderação, saber, eu estou plenamente compreendendo integralmente as razões do eminente conselheiro Fabiano, que trouxe substanciosas razões para o deferimento ou a ratificação da cautelar, mas é uma dúvida que me coloco como um administrador também do Poder Judiciário. Porque esse procedimento me parece até que não deverá demorar muito. Por quê? Porque se trata-se de uma impugnação. Na verdade, quando se fala em 4, 6 meses, é porque depois o tribunal, se for julgado precedente, terá que refazer a promoção. Nesse caso específico, houve uma violação, o relator entende que há uma violação específica realmente da Resolução 106, e o próprio tribunal admite que não levou em consideração as sentenças. Esse procedimento, eu acho, até o fim do ano, ele será apto a ser votado, porque agora o tribunal já admitiu, vai prestar informações mais esclarecidas, talvez nem sejam necessárias, aí o senhor relator é que vai dizer, e aí pedindo pauta, aí a inclusão em pauta será também dada com toda a presteza, imagino, pelo senhor secretário-geral. Então, acho que esse procedimento realmente pode ser julgado. Diferente de procedimentos onde envolvem muitos desembargadores. Eu mesma tenho aquele processo do Tocantins, que a liminar não foi deferida, envolve quatro candidatos. Essa é uma questão pontual e eu não sei, eu acho que esse processo... Eu acolho a manifestação do eminente presidente, também compartilho a mesma preocupação. Não nos interessa, evidentemente, embargar o processo de escolha daquele... É uma corte pequena, sim. Portanto, um desembargador faz diferença. Então, essas considerações, senhor presidente, eu realmente coloquei na balança, sim, quando
do deferimento da liminar. O que me parece aqui é que o tribunal realmente ignorou um acervo não desprezível e que apresenta uma simulação que não me convenceu inteiramente. Não me convenceu inteiramente no sentido de que há outros, além do item específico, porque eles alcançariam uma determinada produtividade, ele ganha acima de 90%, eles são pontuados. E se nós incluíssemos essa produtividade apenas em 3 meses, isso é um critério, eu compreendi muito bem a informação do tribunal e até me sensibilizo com essa informação. Só que há um outro critério de média regional que o tribunal simplesmente não se pronuncia sobre esse critério. E o que eu poderia dizer às senhoras conselheiras é que, no que couber a este relator, eu imprimirei a maior celeridade possível para a análise definitiva do caso. No que couber, eu já me prontifico enfim, dentro da próxima ou da segunda próxima sessão, já trazer o processo para julgamento. Pois não. Eu agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à conselheira Peduzzi. É que eu peço vênia ao relator, desde logo eu divirjo para negar a liminar, porque na oportunidade, se tiver aqui de votar, o processo não for adiado, eu farei considerações mais detalhadas, mas 2 fundamentos assim preliminares já me conduzem ao entendimento de que não se justifica a data vênia a liminar, porque o tribunal me apresentou um demonstrativo de que, ainda que fossem consideradas as sentenças prolatadas na vara de execução, nas ações de execução fiscal, que são minúsculas, em número minúsculo na Justiça do Trabalho, ele não conseguiria número suficiente para ingressar na lista. Então, a questão me parece prejudicial. Ainda que fossem consideradas as tais sentenças, ele não conseguiria pontuação suficiente para integrar a lista tríplice. E são realmente um número inexpressivo se nós considerarmos em cotejo, né, as execuções fiscais da Justiça Estadual, da Justiça Federal, em cotejo com a da Justiça do Trabalho, é mínimo o número. De forma que eu não vejo qualquer prejuízo que justifique a paralisação de um tribunal por um resultado prático que não vai se positivar. De forma que eu, não referendo com todas as vênias ao relator, a liminar. Pois não, temos uma divergência. Já presidente, alguém quer se manifestar ainda? Eu gostaria, pois presidente, não. Mas não é especificamente sobre o mérito da questão. Mas eu queria chamar a atenção, presidente, para um dispositivo que nós temos no nosso regimento interno, que está no artigo 25, parágrafo 1º. Chama a atenção que nós, conselheiros, podemos usar a conciliação. Me parece que esse é um típico processo que o conselheiro pode chamar o presidente, conversar com o presidente, temos aí o Skype, conversar com a parte e tentar conciliação, já que há, no caso concreto, inclusive, um parcial reconhecimento do tribunal. Então, presidente, tentar direcionar o nosso olhar mais atento para as hipóteses que se pode trabalhar com a conciliação sem trazer para a plenária. Pois não. Nós temos um próximo feito em que há uma proposta de conciliação. Aliás, é uma iniciativa extremamente louvável. Eu acho que nós podemos caminhar nessa trilha, sem dúvida nenhuma, ministra corregedora. Eu consultaria o eminente conselheiro Fabiano se Sua Excelência animaria, eventualmente, tentar uma conciliação na linha apontada pelo eminente corregedor. Aí nós poderíamos, eventualmente, converter o julgamento em diligência por uma sessão. Vossa Excelência talvez pudesse tentar, se entender que for o caso, que é o caso. Senhor presidente. Isso aqui, presidente. Pois não.
Conselheiro nós estamos só Gilberto. com a situação de ratificação, de liminar. Eu acredito que o conselheiro possa optar, sem dúvida nenhuma, na instrução do processo, a obter uma conciliação entre as partes. O próprio tribunal já acenando positivamente de ter havido algum equívoco nesse processo de avaliação. Porque em havendo a ratificação da liminar, o próprio tribunal pode rever o seu ato. Exatamente, se ratificarmos a liminar. Mas o que a ministra Peduzzi está levantando é pela não ratificação da liminar. Exatamente. Né? E mesmo pela não ratificação, também não impede que o conselheiro parta para um processo de conciliação entre o tribunal e as partes. Embora se nós não ratificarmos a liminar, já estamos, de certa maneira, indicando que, negativamente, que no vai mérito fragilizar, né? a iniciativa não terá sucesso. Não, isso eu também concordo. Senhor presidente, presidente, Vossa Excelência fez uma colocação e eu quero dizer assim de uma forma muito direta que recebo a sugestão de uma forma muito instigante. Na verdade, é uma indagação, mais do que uma sugestão. No caso, a ministra chega a colocar de uma forma como... eu recebo de uma forma muito instigante e me parece que pode ser aqui um caso de que talvez o tribunal, juntamente com o magistrado, eu acho que talvez haja uma boa perspectiva, realmente não teria problema. Agora, eu acho que deveríamos acautelar, de qualquer forma, Exatamente. Nós confirmaríamos, mas já alertando que o conselheiro tem esse poder para não mais trazer para cá e tentar uma conciliação. Eu me disporia a investir nesse caminho. Pois não. Então, presidente, eu só ia pedir para ratificar e já daria meu voto com relação à ratificação da liminar, presidente, mais um esclarecimento, porque isso também nos foi dito por parte do tribunal, que procurou os gabinetes ontem, e a ministra Peduzzi, ao levantar a contradição da ratificação da liminar, no que diz respeito a essa avaliação, porque disse o tribunal, através do seu vice-presidente corregedor, de que se o tribunal tivesse adotado a regra que se pretendia ter sido observada pelo magistrado, isto é, pontuar as decisões em execuções fiscais, ela não alteraria o resultado da pontuação ou da ordem dos 3 classificados na frente dele. Foi uma lista tríplice que esse magistrado ficou em 4º lugar. Por mais que o tribunal adotasse a pontuação nas execuções fiscais, não mudaria esse quadro. Se o conselheiro tem essa informação, se pode confirmar isso, seria valioso para nós isso. A ideia, presidente, Vossa Excelência me permite, sem nós adentrarmos em qualquer juízo de valor, é possível que na próxima semana o conselheiro Fabiano marque audiência e faça essa conciliação, sem haver, inclusive, presidente, deslocamento qualquer. Faz por Skype, faz videoconferência, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e começar com esse tipo de processo. E alertados todos com a ponderação da conselheira Cristina, de que temos que fazer o mais rápido possível. Agora, nós ficarmos discutindo o mérito, nós já estamos criando ou aumentando o conflito. Nós temos que confiar na harmonização. E toda vez que uma decisão se faz pela harmonização, há uma diluição total do conflito entre o tribunal e o juiz. O ambiente fica mais pacífico. Pois não. Vamos então... Pois não, conselheiro Fabiano. Eu comungo com a percepção da ministra Corregedora Nacional. O que ocorre, conselheiro Gilberto, é que, de fato, o tribunal apresenta uma simulação. Eu faço chegar às mãos de Vossa Excelência, com base no artigo 11, inciso 1º da sua resolução. No entanto, ele ignora que o cômputo dessas decisões é um número de 129 decisões, porque aquele juiz daquela 8ª vara, se não me parece, ou 7ª vara, ele reunia todo o executivo fiscal. Então, eu não chegaria a afirmar que é um valor minúsculo, porque ele atraía todo o executivo fiscal. E o inciso 2º diz, pelo critério de eficiência em relação à carga do trabalho, levando-se em consideração a quantidade total de processos solucionados na região. Esse critério é simplesmente ignorado pelo tribunal
na simulação que faz. Além do fato, que eu também registro, que essa simulação, quer dizer, se fosse feita, se pudéssemos admiti-la, também deveria ter sido feita pela Corregedoria, que é o órgão que detém competência específica, e não foi feita. Então, enfim, é um aceno, mas que eu preciso de mais segurança para... Eu acho que nessa situação, presidente, Pois não. eu já antecipo a minha ratificação pela liminar do conselheiro ad cautela para evitar uma situação de fato consumado, se nós não assim ratificarmos, e permitir que o tribunal promova esse magistrado e depois crie-se dificuldade para corrigirmos. Então, eu ratifico a liminar. Para facilitar a votação e não tomar os votos nominalmente, eu pergunto se mais alguém diverge além da conselheira Cristina Peduzzi. Senhor presidente, eu vou divergir. Pois não, Vossa Excelência também... Eu vou rapidamente fundamentar, além dos fundamentos já trazidos pela conselheira Peduzzi. Na minha visão, eu recebi o memorial por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e estou a par até do teor da Resolução 106, até por força de relatar um processo de comissão que busca rever a Resolução 106. E, de fato, senhor presidente, eminentes conselheiros, me parece, e eu tenho seguido essa linha, que para fins, o processo de promoção já havia sido... já estava em estágio avançado, inclusive, pelo que tenho informações dos autos, já na fase da Casa Civil, da Presidência da República, ou seja, um tribunal que tem uma vaga dentro dos seus quadros e precisa, de fato, preencher essa vaga. Não vislumbro, nesse momento, até por força do que já foi trazido como fundamento, que haveria uma manifesta ilegalidade ou teratologia. O próprio tribunal, ainda que não tenha computado a produção relativa aos atos judiciais em matéria de execução fiscal, mas isso não necessariamente conduziria o próprio candidato a figurar na lista tríplice. Então, diante dessas circunstâncias, não vendo que haja realmente plausibilidade da argumentação apresentada na inicial pelo requerente, eu vou seguir a divergência com a vênia devida ao conselheiro relator para não ratificar a liminar. Pois não. Senhor presidente, eu também vou apresentar uma divergência acompanhando a conselheira Peduzzi, porque me pareceu que, da mesma forma que o tribunal não considerou esta média na região para alterar o cômputo, também o interessado deveria demonstrar, e parece que não demonstra essa viabilidade da pretensão, caso considerado esse número, que é o número de 129 sentenças, no total de sentenças, de modo que eu também acompanho a divergência. Pois não. Presidente, gostaria só de uma manifestação, na verdade, uma dúvida, e eu gostaria de um esclarecimento do relator, se possível. Tendo acompanhá-lo, vi os argumentos do relator, tendo acompanhado, acho que foi prudente a atuação do relator, mas me surgiu agora uma dúvida. Pelo procedimento da Resolução 106, a Corregedoria elabora o mapa da produtividade, disponibiliza para os interessados e abre o prazo de impugnação. A minha dúvida é, o requerente impugnou a produtividade naquele momento? Porque se não impugnou, temos jurisprudência farta de que há preclusão. Então, a minha dúvida é, houve impugnação? Se houve impugnação, analisemos, aí não há impugnação, não há preclusão, e aí eu tendo a acompanhar o relator sem maiores problemas. Houve impugnação, eminente conselheiro, houve impugnação temporânea por parte do tanto lá como cá. Então, presidente, diante desse fato, eu acolho as prudentes palavras e os fundamentos do relator e acompanho na ratificação da liminar. Pois não. Eu vou anunciar o resultado. Por maioria, ratificaram a liminar concedida pelo conselheiro Fabiano, e eu vou pedir vênia para acompanhá-lo também, ministra Peduzzi, por uma razão, dentre outras, mas para possibilitar uma eventual conciliação na linha sugerida pela eminente corregedora Nancy Andrighi. Então, fica assim proclamado, por maioria, ratificaram a liminar concedida pelo conselheiro Fabiano Silveira, vencidos os conselheiros Maria Cristina Peduzzi, Guilherme Calmon e Saulo Bahia. E o próprio presidente. Perdão? E o próprio presidente que acompanhou a conselheira. Não.
Eu pedi vênia para não acompanhá-la, em que pesem os brilhantes fundamentos por ela aduzidos. Pois não. Eu chamo agora a exame o feito que está protocolado sob o número 132 da pauta, que é o procedimento de controle administrativo 0005642/90, sendo relatora eminente conselheira Gisela Gondinho, requerente ao Ministério Público do Estado de Goiás. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, presidente. Se trata aqui de um procedimento de controle administrativo que foi proposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face do Tribunal de Justiça de Goiás. O Ministério Público impugnou aqui no CNJ o edital de concurso para servidores do TJ Goiás, porque o edital teria reservado aos portadores de necessidades especiais vagas abaixo do mínimo exigido pela legislação, e o enunciado 12 do CNJ, que fala que tem que ter de 5% a 20% de vagas reservadas para portadores de necessidades especiais. Bom, nesse caso aqui, é o caso que o presidente colocou antes, eu chamei o tribunal, o Ministério Público, e chegou-se a um acordo. Antes disso, eu pedi também a participação do DPJ aqui do CNJ, que fez uma análise estatística de todas das vagas disponibilizadas e do índice mínimo e máximo. A questão lá no Tribunal de Goiás é que ele fez regionalizado. Então, havia determinados locais em que, pelo número de vagas, você não tinha reserva, era zero o número de reserva para portadores de necessidades especiais. Mas aí conseguimos alguns outros critérios, através com auxílio também do DPJ, com essa análise estatística que foi feita, conseguimos chegar a um acordo, e então esse acordo é o que eu estou trazendo em razão do artigo 25, parágrafo 1º do Regimento Interno, para a homologação desse plenário. Aí eu gostaria só de agradecer, presidente, também a participação e que o acordo foi possível com a participação do Tribunal de Goiás, o desembargador, o nome do desembargador Zacarias, né, o diretor também do tribunal, e a promotora Marilda Helena dos Santos. Ficamos algum tempo lá no gabinete e chegamos, então, a um acordo em relação a cada uma das vagas do concurso, e foi, então, obedecido aqui o mínimo para cumprimento dessa ação afirmativa, que é a participação dos portadores de necessidades especiais. Então, o que está agora ao plenário é simplesmente a homologação do acordo. Então, Vossa Excelência está se pronunciando pela homologação do acordo. Exatamente. Consulta os eminentes conselheiros. Pois não? Eu até ia sugerir, presidente, que nessa hipótese não precisa trazer a plenário, né? Vossa Excelência. Mas o artigo 25, eu já homologuei o acordo e tenho que trazer para ser ratificado no plenário pelo artigo 25, parágrafo 1º. Presidente, só pensando numa forma mais rápida, então, para nós não perder de tempo, mas assim, enfim, agilizar a sessão. Talvez colhesse só o de acordo, mas para evitar mas ao mesmo tempo parabenizo a conselheira pelo trabalho, né, presidente? Mas pensarmos numa forma de agilizar e não trazer. Bem, presidente, então, talvez seja um caso de uma emenda regimental. Acho que podemos pensar nisso. Podemos pensar nisso, né? No caso hoje é uma previsão expressa do regimento ótimo. interno. Vamos pensar isso. Vamos fazer emenda, então, presidente. Vossa Excelência apresentará, então, uma emenda oportunamente. Bom, consulta plenário, não há divergência, homologar o acordo proposto pela conselheira Gisela Gondim, que está de parabéns pela iniciativa. Chamo agora a exame o item 106 da pauta, que é o recurso administrativo no pedido de providência 000-2046, relator conselheiro Paulo Teixeira, requerente Duval de Oliveira. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, Excelência. Obrigado. Serei breve, até porque trata-se de um procedimento que não há sustentação nem há previsão. Farei a leitura da ementa e da conclusão do voto, Excelência. Ementa. Recurso administrativo em pedido de providências
ausência de elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado na decisão combatida. Recurso conhecido que se nega provimento. A conclusão, Excelência, é a seguinte. Se diz que o CNJ é órgão de cúpula do Poder Judiciário, a competência conferida constitucionalmente ao Conselho Nacional de Justiça reconheceu a este órgão um papel de alta relevância para o aprimoramento dos serviços prestados pela função jurisdicional com o órgão central de controle administrativo e financeiro do Judiciário, bem como de seu planejamento estratégico. Por esse motivo, qualificam-se como matérias passivas de conhecimento pelo CNJ aquelas inseridas no rol de suas relevantes atribuições. Não houve inserção de argumentos novos, tampouco aptos a abalar os fundamentos da decisão recorrida. Desta forma, e por entender que a argumentação renovada do recurso já foi objeto de análise da decisão monocrática, mantém o intacto o teor por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o voto, Excelência. Pois não. Consultos pares, não há divergência. Então, não há divergência, não é? Então, Vossa Excelência poderia, então, repetir a parte dispositiva do seu voto apenas? Parte final. Pronto. Como não houve, eu digo no final, sim, dessa forma, por entender que a argumentação renovada do recurso já foi objeto de análise em decisão monocrática, mantenho intacta a decisão proferida e não acolho os argumentos do recurso administrativo. Pois não. Então, Vossa Excelência está propondo que se mantenha intacta a sua decisão monocrática proferida. Decisão monocrática, não há divergência, esse é o resultado de julgamento tomado à unanimidade. Perfeito. Conhece, nega provimento. Negando provimento. Chamo a análise agora o 128 da pauta, é um parecer de mérito sobre o anteprojeto de lei 00537788, sendo relatora a eminente conselheira Débora Ciossi, requerente o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, o voto está disponibilizado, é daqueles pareceres de mérito, de acordo com orientação do nosso Departamento de Acompanhamento Orçamentário. Queria pedir autorização para ler apenas a ementa e dar a conclusão, que todos estão, se alguém tiver algum esclarecimento. Parecer de mérito, solicitação de créditos adicionais suplementares e especiais ao orçamento de 2014, Justiça do Trabalho. Autonomia dos tribunais para encaminhamento das solicitações ao Poder Executivo. Exigência do parecer do Conselho Nacional, nota técnica produzida pelo Departamento de Acompanhamento Orçamentário do Conselho Nacional, amparo das solicitações na Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Urgência, então o parecer é favorável à de referêndum do plenário. Pois não. Então, a eminente conselheira emite parecer favorável no sentido da criação dos cargos, consultos no plenário, não há divergência. É crédito adicional, presidente. Pois é, o que você quer, crédito adicional. Consulta plenário, não há divergência, é o resultado por unanimidade. Também crédito adicional, desta feita, a relatora eminente conselheira Maria Cristina Peduzzi, o item 129 da pauta, parecer de mérito sobre anteprojeto de lei 0005398/64. Vossa Excelência está com a palavra, o requerente é o STJ. Senhor presidente, eu também estou aqui emitindo parecer favorável ad referendum deste plenário e afirmando a autonomia do tribunal para encaminhamento de solicitação ao Poder Executivo, exigência de parecer do CNJ, nota técnica produzida pelo Departamento de Acompanhamento Orçamentário do CNJ, considerada e no sentido ora proposto, e amparo da solicitação na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Urgência do parecer, e eu estou deferir ad referendo deste plenário. Consulta plenário, Parecer, não há divergência. Parecer favorável. Aprovado, parecer favorável com relação ao item 130 por unanimidade. Era o 120, perdão, era o 129. Eu que estou com 130 na mão, que vou agora chamar para exame, é um parecer de mérito sobre o anteprojeto de lei 0005420/25, sendo relatora a eminente conselheira Maria Peduzzi também. O requerente, no caso, é o Conselho da Justiça Federal. Também, nos termos do anterior, eu ad referendum do plenário e nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da resolução 68, emiti parecer favorável ao atendimento dos créditos suplementares e especiais
solicitados. No caso, aqui, também pelas mesmas razões, se trata do Conselho da Justiça Federal. Pois não, favorável. Vossa Excelência, então, emite parecer favorável. Consulta os pares, não há divergência. Aprovado o parecer por unanimidade relativamente ao item 130 de interesse do Conselho da Justiça Federal. Da mesma forma, matéria idêntica, o 131 da pauta, parecer de mérito sobre o projeto de lei 0005624/69, sendo relatora eminente conselheira Gisela Gondim Ramos. Neste caso, o requerente é o TSE. Vossa Excelência está com a palavra. É a mesma situação dos anteriores, presidente. Também tem um parecer favorável aqui do Departamento de Acompanhamento, a nota técnica do Departamento de Acompanhamento Orçamentário, todas as rubricas solicitadas pela Justiça Eleitoral estão plenamente justificadas e eu também dei parecer favorável ao referendo desse Conselho. Consulta plenário, não há divergência. Aprovar o parecer da eminente conselheira Gisela Gondim Ramos, no sentido de aprovar o pleito do TSE, por unanimidade. Pois não. Agora nós vamos chamar a exame o 139 da pauta, que é um parecer de mérito sobre o anteprojeto de lei 0005162/15, sendo relator eminente conselheiro Fabiano Silveira. O requerente do caso é o TST. Vossa Excelência está com a palavra. Criação de cargos. Criação de cargos. O TST propõe a criação de 324 cargos, sendo 270 efetivos de analista judiciário e 54 em comissão de assessor de ministro de nível CJ3. E a extinção de 119 cargos efetivos, sendo 117 técnico e 2 de auxiliar. Bastante resumidamente, o voto está lançado no sistema. O tribunal, a meu ver, de uma forma acertada, tem uma tentativa de prestigiar a área fim. Como? É que hoje apenas 18% dos servidores destinados à área fim são analistas, ou seja, a sua maioria são técnicos. O tribunal quer fazer uma inflexão, ou seja, quer mudar esse quadro, que a maioria dos servidores voltados para a área fim seja de analistas com formação em direito. Então, me parece que é uma medida bastante salutar, fundamentada, e o parecer é favorável. Pois não, consulto os eminentes conselheiros, não há divergência, aprovado por unanimidade o parecer do conselheiro Fabiano, no sentido da criação dos cargos propostos pelo TST. Prorrogação, né? Bom, agora chamo a exame o 108 da pauta, que é o processo administrativo disciplinar 0006025/5, sendo relatora eminente conselheira Ana Maria Brito, requerente o CNJ, o interessado é a JUF, cujo presidente está presente. O requerido é João Bosco Costa Soares. Vossa Excelência está com a palavra, ministra conselheira Ana Maria. Senhor presidente, colhendo o conselho, é processo administrativo disciplinar e houve necessidade de prorrogação do prazo, certo? Inclusive já está no final, já procedi à colheita de prova, foram testemunhas arroladas 26 ao todo, em mais de 11 unidades da federação, certo? Ceará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Mas eu colhi todas as provas por videoconferência e, considerando que eu não consegui concluir a instrução do processo antes do término, mas agora já concluí, em 29 de agosto, eu determinei a prorrogação do prazo por mais 90 dias. Já estamos na reta final, então há de referendo deste plenário. Consulto os eminentes conselheiros, não há divergência, aprovada a prorrogação de prazo por mais 90 dias. Chamo a exame idêntica matéria que está
classificado no 114 da pauta, que é um PAD 0007576/20, sendo relatora eminente conselheira Luísa Cristina, requerente o CNJ, requerido Isabel Carla de Melo Moura Piacentini. Vossa Excelência está com a palavra. Aqui também é procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a juíza do trabalho vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Isabel Carla de Melo Moura. O procedimento teve início neste ano. Trata-se de irregularidades imprecatórios da Justiça do Trabalho, vinculada a um outro processo que é de relatoria do conselheiro Gilberto. Os fatos, inclusive, são objeto de investigação no Superior Tribunal de Justiça. Encontra-se na fase de coleta de diligências a requerimento da defesa e, após essa coleta de depoimentos, deve começar a instrução por videoconferência com oitiva de testemunhas arroladas. Peço prorrogação por 140 dias. A magistrada encontra-se afastada, tendo em vista a gravidade dos fatos, quando da instauração do procedimento, e, inclusive, nesse momento, não se encontra também, houve, inclusive, dificuldade de intimação da magistrada, que não se encontra em Rondônia, e sim em Santa Catarina. Isso certificado em certidão do tribunal local. Pois não. Bem, então, Vossa Excelência está propondo a prorrogação por mais 140 dias pelos motivos que expôs. Consultos pares, não há divergência, aprovado por unanimidade a prorrogação deste PAD por mais 140 dias. Vamos chamar agora a exame o número 29 da pauta, que é um procedimento de controle administrativo de número 0001740/66, sendo relatora ainda a eminente conselheira Luísa Cristina, requerente Antônio Jorge da Cruz Lima, requerido é o TRT da 5ª Região. Há uma vista regimental do eminente conselheiro Rubens Curado, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Na verdade, é um caso paradigmático que eu pedi vista para analisar com calma esses autos, tendo visto que é um caso de um magistrado que está há cerca de 12 anos afastado da jurisdição por problemas de saúde, em que se discute a questão da aposentadoria por invalidez, se integral ou proporcional, e o procedimento também necessário para a validade dessa averiguação da invalidez, uma vez que a LOMAN ela tem dispositivos muito singelos a respeito, então se discute também qual é o procedimento adequado. E após a análise feita, presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto da conselheira Luísa Fichaisen. Apresento apenas, já está lançado no sistema, um voto convergente e com apenas alguns acréscimos, digamos assim, de argumentação, mas com idêntica conclusão à da conselheira Fichaisen. De forma resumida, eu só relembro que esse é o 4º procedimento que chega ao Conselho Nacional de Justiça tratando desse caso, por isso que eu falo, é um caso paradigmático. No primeiro não foi conhecido, no segundo, que foi o julgado em 2009 ainda, da relatoria do conselheiro José Adonis, foi anulado o procedimento adotado pelo TRT da 5ª Região e determinada a revisão da aposentadoria, observada a disciplina prevista na LOMAN e no regimento do tribunal. Depois, em 2013, esse procedimento retornou ao CNJ com uma alegação de descumprimento da decisão de 2009. O conselheiro Wellington Cabral, antecessor da conselheira Luísa, proferiu uma decisão monocrática, anulando novamente o procedimento. E diante dessa decisão de agosto de 2013, o tribunal refez o procedimento, mas, infelizmente, novamente, não observou os dispositivos da LOMAN e do regimento interno para a validade do procedimento e descumpriu, digamos assim, mais uma vez, a determinação das decisões anteriores. Então, de forma, em síntese, pelas bem lançados fundamentos da conselheira, eu adiro integralmente ao voto, que entendeu pela impossibilidade de convalidação do ato da aposentadoria, já declarado nulo pelas decisões anteriores do CNJ, e, por conseguinte, declarou a nulidade do novo procedimento. E, em acréscimo de argumentação, eu observo que esse procedimento, concluído agora em março de 2014, também não observou as regras legais e regimentais
que disciplinam a matéria e fundamento, trago aí as disposições legais e regimentais e concluo que, pelo descumprimento desse procedimento mínimo previsto na LOMAN e no regimento interno do TRT para a validade do ato da aposentação por invalidez do magistrado, em especial porque não foi adequadamente instaurado o procedimento, não foi oportunidade da indicação de assistente técnico, oferecimento de quesitos, não foi garantida a apresentação de razões finais e sustentação oral, e não foi expedido também o ato de aposentadoria. Então, pelo exposto, eu acompanho o voto da relatora para declarar a nulidade do ato da aposentadoria do requerente, assim como do procedimento levado a efeito pelo tribunal requerido, sem observância das mencionadas regras legais e regimentais. E acrescento também, proponho um acréscimo, diante dessa celeuma instaurada, de tanto tempo o procedimento, e a fim de evitar novas discussões a respeito, eu recomendo, presidente, ao TRT da 5ª Região, que no procedimento de verificação de validez que será novamente instaurado, que inclua na composição da junta médica especialistas nas enfermidades identificadas. Isso me chamou a atenção, presidente. A enfermidade, aparentemente a mais grave, diz respeito a uma cardiopatia. E me chamou a atenção o fato de, na junta médica, não ter nenhum cardiologista. E é um dos pontos de impugnação do requerente a ausência de especialistas naquelas enfermidades já constatadas, já identificadas. Então, acrescento, além das determinações constantes do voto da relatora, essa recomendação para que procure inserir especialistas nas enfermidades identificadas do requerente. É como voto, presidente. Conselheira Frichazzi, Vossa Excelência incorporaria a sugestão do eminente conselheiro Curado? Sim, incorporaria essa última parte dos especialistas. Pois não. Então, temos 2 votos bem fundamentados no sentido da nulidade do ato de aposentadoria e com os demais consectários já explicitados no voto. Pergunto se há divergência. Não há divergência, então, aprovado o voto da conselheira Luísa Cristina Frichazzi, agora ratificado, abonado, acompanhado pelo conselheiro Curado, no sentido da declaração de nulidade da aposentadoria do requerente e no sentido de determinar uma série de providências que já foram explicitadas, esclarecidas ao Igreja Plenário. Essa decisão é tomada por unanimidade. Chamo agora a exame o item 122 da pauta, que é o recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 0004503/06, sendo relatora eminente conselheira Maria Cristina Peduzzi. Requerente é Luana Cláudia de Albuquerque Campos, requerido é o TJ do Acre. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de procedimento de controle administrativo com requerimento liminar apresentado por Luana Albuquerque Campos, juíza de direito, contra edital número 12 da Presidência do Tribunal de Justiça, que tornou pública a abertura de concurso para provimento do cargo de juiz de direito titular da Primeira Vara Civil de Rio Branco, a ser provido pelo critério da promoção por antiguidade. A requerente entende que a vaga deve ser oferecida pelo critério da remoção e não por promoção por antiguidade, invocando o artigo 81 da LOMAN. É uma matéria bem conhecida, o voto está disponível, eu conheço do recurso administrativo, bom, pela decisão monocrática, né, que proferi decisão monocrática no sentido de arquivar liminarmente o feito. E daí o recurso administrativo interposto, e transcrevo no voto os fundamentos e digo que a decisão deve ser mantida porque no julgamento do PCA 1021-84 de 2013, este egrégio conselho afirmou já a validade de editais de remoção publicados previamente a promoções por antiguidade, desde que exista ato normativo nesse sentido, que não é o caso. Na oportunidade, havia, na Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba, precedente aqui que invoco, previsão de que todas as promoções seriam precedidas de remoção. Transcrevo integralmente o precedente e digo que a tese acolhida pelo Conselho, naquela oportunidade, ressalvado meu entendimento sobre a matéria,
é a de que a Constituição da República impôs que a promoção de entrância para entrância observe a alternância entre critérios de antiguidade e merecimento, mas não dispôs nem que a remoção deva preceder a promoções, nem que seja observada a alternância de promoções e remoções no preenchimento das vagas. Transcrevo os dispositivos de regência, inclusive o da Lei Orgânica da Magistratura, e digo que o Conselho, naquela oportunidade, entendeu que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelece que a remoção precede a promoção por merecimento, mas é omissa no que diz respeito à promoção por antiguidade. Por essa razão, e considerando as dúvidas que o dispositivo poderia suscitar, este Conselho invocou a Resolução 32 de 2007, que no artigo 2º estabelece que, até a edição do Estatuto da Magistratura, os critérios para a remoção a pedido e permuta de magistrados serão os estabelecidos em leis de organização judiciária, atos normativos e ou regimentos internos dos tribunais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal. Em outras palavras, a resolução conferiu competência concorrente para a regulamentação do tema até normatização definitiva pelo Estatuto da Magistratura. E faço aqui outras considerações para concluir que, na espécie, não há notícia de ato normativo determinando a precedência da remoção à promoção por antiguidade. Nesses termos, deve ser seguida a regra geral, segundo a qual, ausente regulamentação, a promoção por antiguidade não é precedida de remoção. Estou negando provimento ao recurso administrativo. Conselheiro Fabiano. Senhor presidente, eu peço a palavra para, respeitosamente, assinalar a minha divergência neste particular, até por uma razão simples, é que o item 116 da pauta trata da mesma matéria. No caso do item 116, o Tribunal do Estado do Piauí. Neste caso, consulta a relatora, qual é o Estado? Acre. A meu ver, a remoção, senhor presidente, deve preceder a promoção. Parece que é uma interpretação que decorre do texto constitucional. Acho que essa técnica equilibra a movimentação na carreira, prestigia aqueles que mais antigos, que conseguiram, enfim, com seus esforços, realizar um trabalho. E, a despeito da omissão da Loman, não me parece que daí devêssemos partir por uma interpretação a contrário sensu. A interpretação a contrário sensu, neste caso, produz um mau resultado do ponto de vista do equilíbrio, da concepção, da inteligência do sistema constitucional de movimentação da carreira. Aberta uma vaga, promova-se a remoção e, logo após, caso não seja preenchida, sim. Mas parece que a precedência da remoção garante estabilidade, uma inteligência para a movimentação na carreira e que essa interpretação decorre, a meu juízo, modestamente, do próprio texto constitucional, de uma compreensão sistêmica do texto constitucional. Por essas razões, peço vênia à eminente relatora pelo seu brilhante voto, reconheço, mas eu não me sinto, neste particular, enfim, seguro para acompanhá-la. Então, por entender, de acordo com as colocações que acabo de fazer. Pois não. Pois não, conselheiro Gilberto. Até porque o voto meu ele foi citado como precedente aqui e ele, efetivamente, naquele momento, ele gerou muitas discussões e debates por esse Conselho, e a linha que a ministra Peduzzi adota, efetivamente, retrata mais ou menos o que foi extraído daquela discussão. Os debates caminharam nesse sentido e se firmou esse entendimento de que, quando nos estados houvesse ato normativo, lei ou ato semelhante, com força normativa,
disciplinando essa matéria, prevendo a remoção antes da promoção por antiguidade, ela seria observada. Isso foi o precedente que nós firmamos no último julgamento, enfrentando essa questão, e, portanto, o voto da ministra Peduzzi assim se amolda perfeitamente a esse precedente. Eu aqui, todavia, não discordo que o conselheiro Fabiano está posicionando. A posição do conselheiro Fabiano, ela é absolutamente extraída de uma interpretação sistêmica da própria Constituição e harmonizada com aquilo que está na própria LOMAN. Porque, na verdade, o disposto no artigo 81 da LOMAN, presidente, ele tão somente já acena na necessidade de, em alguns casos, a remoção preceder a promoção. Ela diz o seguinte, que a remoção precederá a primeira investidura e ela precederá a promoção por merecimento. Então, a única forma que ela não diz claramente, expressamente, na LOMAN, que a remoção precederá é na promoção por antiguidade. Mas ela já acena de que, para harmonizar esse processo de movimentação horizontal e vertical, no mínimo, essas garantias têm que ser ajustadas dessa forma. Todavia, nós tivemos, com a emenda 45, uma modificação no tratamento constitucional dessa matéria. E, por esta emenda, o Constituinte quis claramente trazer uma obrigatoriedade de que a remoção seja observadas as mesmas regras para a promoção. Anteriormente, presidente, as remoções nos tribunais, elas não eram alternadas entre antiguidade e merecimento. A maioria dos tribunais adotava uma remoção meramente por antiguidade. Hoje, por força da emenda, obrigatoriamente, e isso derrogou todos os regimentos internos dos tribunais, que, inclusive, na época desse julgamento, eu fui dar uma olhada, ele previa que as remoções elas seriam meramente por antiguidade, só haveria prioridade nas remoções pelo critério de antiguidade. Todavia, a Constituição previu, agora, com a emenda, essa tratativa de forma idêntica ao tratamento da promoção. Então, eu vejo que o entendimento extraído pelo conselheiro Fabiano, ele é absolutamente coerente com uma interpretação sistemática, atualizada, do disposto agora na Constituição. Eu quis contextualizar aqui a todos e estou abrindo o debate. Eu acho que o CNJ tem que, efetivamente, firmar um entendimento sobre isso, até porque isso só se discute na Justiça Estadual, porque a LOMAN prevê esse dispositivo dizendo o seguinte, que nas justiças estaduais é essa regra, porque isso não se discute no âmbito da Justiça Federal, não se discute na Justiça Federal do trabalho, nem no Ministério Público Estadual e Federal. Nessas outras instituições, esta regra é pacífica de que a remoção precede a promoção, seja ela por antiguidade, seja ela por merecimento, presidente. Então, eu quis fazer essa contextualização do que nós estamos tratando aqui e botar a questão para reflexão de todos, presidente. Muito obrigado. Pois não. Eu vejo que a ministra Peduzzi, eminente conselheira também deste órgão, assenta o seguinte no voto dela: na espécie, contudo, não há notícia de ato normativo determinando a precedência da remoção à promoção por antiguidade. Nesses termos, deve ser seguida a regra geral, segundo a qual, ausente regulamentação, a promoção por antiguidade não é precedida de remoção. Então, nós estamos diante de uma observação muito bem feita pelo eminente conselheiro Fabiano Silveira, que a regra geral deve ser esta, que a remoção precede a promoção. E a eminente conselheira Maria Cristina Peduzzi, em seu voto, examina uma situação particular no caso. Pois não. Não, é que, Excelência, nós já dedicamos, acho que umas 2 ou 3 sessões com casos iguais a esse e, por fim, firmou-se o entendimento reproduzido no precedente que citei, mas houve muitos outros posteriores, no sentido de que, o que a LOMAN diz no artigo 81? Que, necessariamente, a remoção precede a promoção por merecimento. Ela é silente sobre a promoção por antiguidade. Então, fixou-se aqui, nestes precedentes,
do CNJ que, quando houvesse legislação local afirmando também a precedência da a remoção em relação à promoção por antiguidade, então deveríamos respeitar a norma específica. Mas no silêncio de uma norma estadual, como é o caso, nós não teríamos como impor que a remoção precede a promoção por antiguidade, porque a LOMAN só impõe essa obrigação no caso da promoção por merecimento, de forma expressa. Então, foi esse o entendimento. Nós discutimos muito essa questão e se firmou, tanto que, por isso que eu despachei monocraticamente, senão não o faria. Mas aí houve o recurso que está aqui, porque são muitos precedentes nesse sentido. É verdade. Isso que a ministra está colocando é exatamente o retrato que se passou no... Agora, conselheiro, pois não. Eu vou, pela ordem, vou dar a palavra rapidamente ao conselheiro Fabiano, depois a Vossa Excelência, conselheiro Cirângelo. Rapidamente, senhor presidente, é uma forma de interpretar os nossos precedentes. A meu ver, quando a lei local ela estabelece esse critério também, não só em relação à promoção por antiguidade, eu acho que é um argumento a forciori, ou seja, com maior razão deveríamos observar a lei local. Agora, o meu ponto de partida de argumentação é constitucional, não é a interpretação, ou nós faremos uma interpretação ao contrário senso do artigo 81 e decidimos isso, que no caso da lei da magistratura estadual nós temos essa situação peculiar, ou bem façamos uma interpretação constitucional, que eu acho que a meu juízo, nos precedentes citados, a minha intervenção, inclusive, foi nessa mesma direção. Ou seja, de que a minha interpretação era do ponto de vista constitucional, e quando houver lei local, é um argumento de natureza a forciori, ou seja, eu estou reforçando que se pode fazer assim. Mas não é que eu estou jogando todas as minhas fichas na lei local. Entende? Pois não. Então, conselheiro Cirângelo, depois o conselheiro Guilherme Calmon. Depois a conselheira Frischhaisen. Para chamar a atenção para uma questão de funcionalidade da nossa atividade colegiada, é que a relatora, como ela já esclareceu, ela, havendo precedentes, e de fato todos nós recordamos, perdemos horas no debate desse tema, e exatamente por essa razão eu entendi que Sua Excelência se sentiu autorizada a decidir monocraticamente, como eu também faço quando me deparo diante de processos que têm jurisprudência firmada no Conselho, de modo que penso que no exame desses recursos nós temos que deliberar se há motivo relevante para a revisão da jurisprudência assentada no plenário, senão não há razão para acolher um recurso nesses termos que se volta, na verdade, não é apenas contra a decisão da relatora, mas contra o entendimento que está lá nesse acórdão, aliás, bastante extenso, do conselheiro Gilberto, só para chamar a atenção da nossa dificuldade, muitas vezes, né, de enfrentamento dos nossos processos, que, na verdade, estão tentando reabrir discussão em cima de jurisprudência assentada no Conselho. Eu até antecipo, presidente, acompanho a relatora nesse caso. Entendo. Eu estou vendo que matérias dessa natureza, talvez nós pudéssemos começar a editar súmulas, uma pequena súmula dizendo, olha, o entendimento do CNJ é este, propiciando, então, que se dê decisões monocráticas sem maiores. Talvez pudéssemos tentar alguma coisa nesse sentido, inaugurar um sistema de súmulas. Pois não, pela ordem, agora falará o eminente conselheiro Guilherme Calmon, depois a conselheira Frischhaisen, depois Vossa Excelência, conselheiro Curado. Senhor presidente, serei muito breve. Apenas para, primeiro, dizer que o conselheiro Fabiano traz um tema para debate que já foi objeto, como já foi dito, em outras sessões deste Conselho Nacional de Justiça, e eu me recordo, por ter participado desse debate, dessas discussões, que o que acabou se consolidando de entendimento foi exatamente retratado no voto da ministra Peduzzi, porque eu pessoalmente, inclusive, havia manifestado em casos com lei estadual prevendo exatamente regra diversa da prevista hoje no artigo 81 da LOMAN, que mesmo a lei estadual não poderia, em razão da competência legislativa atribuída à União e aos Estados,
tratar desse tema envolvendo exatamente o tema da magistratura. Então, diante dessa circunstância, não teria possibilidade o legislador estadual de regular esse tema nessa perspectiva de disciplinar de forma diversa daquilo que vem previsto na LOMAN. E o artigo 81 da LOMAN, salvo se nós admitimos dele não ter sido recepcionado, seja pela Constituição de 88 na sua versão original, seja em razão da Emenda Constitucional 45, e isso foi objeto de debate nas sessões anteriores, e entendeu-se que não, que ele foi recepcionado e, portanto, continua aplicável e vigente. Do contrário, nós teríamos exatamente situações teratológicas. Então, com base nisso, com a devida vênia ao conselheiro Fabiano, eu vou acompanhar integralmente o voto da ministra Peduzzi, porque acabei me curvando a essa orientação que tenho também seguido, havendo lei estadual, respeitado o que está contido na lei estadual. Não havendo lei estadual, é o que está previsto na LOMAN e, portanto, não há como... É uma questão de ordem, presidente, uma questão de ordem, por sugestão para a gente melhorar os trabalhos. Poderia Vossa Excelência só registrar o chamamento do processo do conselheiro Fabiano, porque uma decisão vai refletir nos dois procedimentos. Sim, na sequência. Seria na sequência? Depois julgaria? Na sequência. Conselheiro Frischheiser. Eu também, estudando esses casos, eu verifiquei também a questão levantada pelo conselheiro Fabiano e, pedindo vênia à relatora, eu me pronuncio com a divergência. E por quê? Porque eu acho que o que está vendo aqui é a forma de interpretação desse precedente. Porque o precedente do Tribunal de Justiça da Paraíba, que era de relatoria do conselheiro Gilberto, ele diz a regra da precedência da remoção sobre as demais formas de provimento é adotado no âmbito das carreiras da magistratura federal, estadual. Priorizar a remoção alternadamente por antiguidade e merecimento privilegia os magistrados mais antigos na entrância. O que acontece é se, na ausência de critério, vale o critério da remoção. É isso que o conselheiro Fabiano coloca no procedimento dele, que é o item 122. Invoca, inclusive, precedente do Supremo, no mandado de segurança de relatoria do ministro Toffoli, que é o 25.125, que tratava de uma questão de Ministério Público Militar, mas que, por paridade de análise do artigo 93 da Constituição, coloca que a remoção deve anteceder. Então, o que me parece é que há um precedente, mas a forma que esse precedente está sendo interpretado. E eu interpreto na forma do conselheiro Fabiano. Na ausência de regra, porque o que se coloca aqui é que não há regra. Na ausência de regra, não é a LOMAN, é a Constituição, na Emenda 45, que privilegia a remoção antes de qualquer promoção. E é isso que ele diz lá no procedimento que envolve os juízes, no 122, que jogaremos a seguir, do Tribunal de Justiça do Piauí. E na Paraíba, o que se discutia é se a loja local poderia fixar esse critério de remoção de preferência. É dito que sim, inclusive existe até a DIN no Supremo também, questionando aí. Mas nós entendemos que valia o critério de remoção anterior. Não é que o Acre faça de forma diferente. O Acre não faz. Então, qual é o critério que deve prevalecer? A remoção. E por que isso é importante? Porque, senão, uma pessoa que está lotada numa comarca mais próxima da capital poderá ser promovida para uma comarca dessa sem que uma pessoa mais antiga tenha a opção na carreira de se remover mais para perto, o que é muito importante em estados onde as pessoas preferem a lotação na capital, como era no caso da Paraíba e é aqui também no caso do Acre e será no caso do Piauí. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Rubens, com a palavra. Presidente, eu gostaria também de ratificar aqui ou aderir à divergência inaugurada pelo conselheiro Fabiano. Todos sabem o caso já discutido anteriormente, e eu faço uma leitura do nosso precedente também na mesma linha do conselheiro Fabiano e da conselheira Luísa, e se não é essa a interpretação de todos, acho que está na hora da gente revisitar esse precedente e pacificar de vez a questão. Na verdade, o que eu vejo é a necessidade de interpretação do artigo 81 da LOMAN à luz da Constituição Federal. E eu faço com um argumento usado pelo ministro Dias Toffoli no mandado de segurança 25.125, mencionado e transcrito no precedente citado, que, ao meu ver, é irrespondível. Abro aspas.
privilegiar a promoção de um concorrente por antiguidade em detrimento da remoção de um membro da carreira que está em nível superior é não respeitar, inclusive, o princípio da igualdade de tratamento jurídico assegurado pela própria Constituição, pois não se pode dar tratamento isonômico a pessoas em condições distintas. Então, acho que é um argumento irrespondível, um precedente do Supremo Tribunal Federal e que impõe, ao meu ver, a leitura, repito, do artigo 81 da LOMAN à luz da Constituição Federal. E trago mais um argumento nessa linha de revisitarmos o precedente, mesmo porque temos um outro julgamento em discussão, que é o 116 da pauta. A questão da uniformidade da carreira da magistratura. Temos uma carreira una, temos uma magistratura única com a própria Constituição Federal, temos um judiciário único, como previsto, como já dito pelo Supremo Tribunal em diversas ocasiões, e não me parece razoável que a gente abra a possibilidade de cada estado da Federação da Justiça Estadual ser feita de uma forma diferente a promoção. Então, acho que precisamos sim uniformizar e uma leitura diante de uma carreira única e regulada por uma lei orgânica única da magistratura, abrimos a possibilidade de cada tribunal regular de uma forma, na Paraíba se faz de um jeito, no Rio Grande do Sul de outro, no Acre de outro. Acho que esse é o pior dos cenários. Então, diante desses argumentos, eu acompanho integralmente e até sugiro, presidente, na linha do que o senhor mencionou, de uma eventual súmula, de que pacifiquemos nessa interpretação do artigo 81 à luz da Constituição Federal. Pois não. Bem, eu, como presidente, vou me permitir, a matéria é complexa, realmente é complexa, e saber se a remoção precede a promoção. É uma matéria por antiguidade. É uma matéria que diz respeito a uma interpretação constitucional. Eu já vi que há uma grande divergência na Corte, então eu peço vênia ao Egrégio Plenário para pedir vista antecipada, trarei um voto, enfim, tentando examinar todas essas correntes que se manifestaram no plenário para que nós possamos decidir definitivamente essa questão e, eventualmente, até estabelecermos uma súmula, se for o caso. Eu aqui, pensando em voz alta, eu não sei se teríamos poder, a partir de uma interpretação constitucional, sem uma lei específica, de determinarmos que as coisas ocorram da maneira sugerida pelo conselheiro Fabiano. Mas, enfim, apenas uma dúvida, não tenho nenhuma convicção firmada, então eu peço vênia ao plenário e, então, vou pedir vista antecipada, já dando um resultado, proclamando um resultado preliminar, que é o seguinte: a eminente conselheira relatora Maria Cristina Peduzzi nega provimento, é acompanhada pelo eminente conselheiro Guilherme Calmon, o conselheiro Rubens Curado, Luísa Frichaisen e Fabiano Silveira davam provimento, portanto, abrindo a divergência, ou acompanhando os dois anteriores, a divergência aberta pelo conselheiro Fabiano. Na sequência, pediu vista o presidente do CNJ. Pois não. Apenas para registro e consideração Sim. de Vossa Excelência, o item 116 trata do mesmíssimo então, tema. eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, Vossa Excelência profere o voto, eu peço vista na sequência. Vamos, é o 120, 116? Bem, apregou, então, para exame o 116 da pauta, e Vossa Excelência está com a palavra para proferir o voto. As conclusões, senhor presidente, já foram aqui trazidas. Eu concluo dizendo que, não tendo recorrente em sede recursal trazido aos autos nenhum elemento capaz de alterar a situação analisada ou justificar seu reexame com a modificação, posicionamento anteriormente externado por este relator, nego o provimento ao recurso e mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. E eu invoco o precedente do conselheiro Gilberto, só para... Pois não. Bem, então, proclamo o resultado após o voto do ministro, do conselheiro Fabiano Silveira, que negava o provimento no recurso administrativo, no procedimento de controle administrativo 002923/38, em que é requerente Ulisses Gonçalves da Silva Neto, pediu vista antecipada. O presidente aguardam os demais. Então, aqui... senhores conselheiros, senhoras conselheiras, temos sustentações orais, faremos as sustentações orais ainda hoje em respeito aos eminentes advogados. Eu vou propor o seguinte, conforme já
acho que foi anunciado pelo eminente secretário-geral do CNJ, nós pretendemos fazer uma pausa às 11 horas para um café e uma rápida reunião administrativa no segundo andar, com os conselheiros. Então, eu esgotaria aqui essa pauta que eu chamaria de administrativa, que não apresenta maior complexidade, até às 11 horas, faríamos uma rápida pausa, em seguida retomaríamos com um assunto administrativo e depois faríamos as sustentações orais. Todos de acordo? Então, vamos proceder assim. Chamo, então, a exame o 107 da pauta, que é o recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 003917/66, sendo relatora eminente conselheira Débora Ciossi. Requerente é Deodato Dortas Rodrigues. Vossa Excelência está com a palavra. Em procedimento de controle, a matéria judicializada. Conhecimento de pedido para adoção de providências contra a decisão judicial não se insere dentre as competências do Conselho. De acordo com diversos precedentes nesta casa, a prévia judicialização constitui óbice intransponível para análise do mérito. Recurso administrativo que conheço e nego o provimento. Ele questiona a suspensão de segurança requerida no Estado de Mato Grosso do Sul, que concedeu liminar para desconstituir os efeitos da decisão interlocutória jurisdicional proferida numa ação popular. Monocraticamente, eu afastei a competência do Conselho, aduzindo que o Conselho não é instância recursal. E, por isso, indeferir aqui o recurso administrativo. Então, havendo pedido para suspensão de decisão judicial, bem como judicialização da questão antes desse procedimento, com fundamento no artigo 25(10) do Regimento Interno, conheço o pedido e nego o provimento. Então, a conselheira não conhece e nega provimento ao recurso. Pergunto se há divergência. Não há divergência. Aprovado por unanimidade o voto da eminente conselheira Débora Ciossi. Da eminente conselheira e corregedora Nancy Andrighi, chama a julgamento o item 109 da pauta, é uma reclamação disciplinar número 0003374, sendo requerente a Corregedoria Nacional de Justiça, interessado a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, requerido José Admilson Gomes Pereira. Vossa Excelência está com a palavra. Deixa eu ver se há sustentação oral. A sustentação oral. Há sustentação oral. Mas aqui... Os colegas receberam o meu voto antecipadamente. Né? Pode. Cuida-se, presidente, de reclamação disciplinar instaurada para apurar supostas condutas infracionais praticadas por José Admilson Gomes Pereira, juiz de direito da primeira vara da comarca de Xinguara, detectadas durante uma correição realizada pela Corregedoria Nacional. O auto de correição relata os indícios de que o juiz José Admilson falta com os deveres de imparcialidade e cortesia no trato com advogados e promotor, exerce atividade político-partidária em municípios situados na comarca de Xinguara, conduz os processos a eles submetidos com morosidade, confere tratamento desigual às partes e readmitiu uma servidora comissionada que já havia sido exonerada em cumprimento a uma determinação do CNJ. E, por último, solicitou, em 2 oportunidades, vantagem financeira indevida em troca do repasse de informação recebida nos autos de processo sigiloso e da soltura de um réu em processo criminal, violando os artigos 7º, 8º, 9º, 22, 27 e 37 do Código de Ética da Magistratura e o 35, inciso 1, 2, 4 e o 56, inciso 2, da Lei Complementar 35 e ao relatório, presidente. Pois não. Eu peço escusas aos eminentes conselheiros porque havia anunciado que não faríamos agora sustentações orais antes do intervalo, mas é que não havia verificado que tinha sustentação oral neste caso e é uma matéria que tem certa urgência, a eminente corregedora pediu preferência neste caso. Eu concedo a palavra por 10 minutos ao doutor Jarbas Vasconcelos, que representa o OAB do Pará. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os conselheiros, senhora corregedora. A OAB do Pará é terceira interessada neste processo, já que ela foi uma das representantes que originou a decisão do então corregedor Francisco Falcão,
de uma correcional na comarca de Xinguara. O juiz aqui, investigado, ele já veio aqui a este pleno do Conselho Nacional de Justiça, oriundo de denúncias na comarca de Novo Progresso. Naquela sentada, foi determinado a revisão disciplinar aqui por esse plenário, onde se veiculavam graves denúncias contra o magistrado. Nós entregamos memorial a Vossas Excelências e nela lembramos trechos de gravação, de interceptação telefônica e mesmo do relatório do ministro Falcão, porque lá era veiculado denúncias contra esse magistrado de crime de pedofilia. Este magistrado, junto com o membro do Ministério Público, possivelmente um juiz auxiliar da Corregedoria do Interior do Tribunal de Justiça do Pará, participavam de orgia com menores, em que tinha um intermediário, que era o mesmo que também intermediava a venda de sentenças na comarca de Novo Progresso, que recrutava menores de um colégio público. O proprietário de um clube, que é um bar, se chama Valentim, era a pessoa de maior trânsito, de maior convivência com este juiz no seu gabinete em Novo Progresso. Daí, o plenário deste CNJ ter determinado a revisão disciplinar. E eu aqui aproveito essa sustentação para pedir e rogar à Excelentíssima Senhora Corregedora que possa fazer com que esta revisão disciplinar prossiga e tramita e tenha suas consequências, porque os fatos lá narrados são graves. Inclusive, a Ordem dos Advogados foi intimada e já abriu processo disciplinar contra os advogados envolvidos, porque haviam advogados que intermediavam a venda de sentença, mas não pode prosseguir porque não se prosseguiu na revisão disciplinar. E nós, então, estamos aguardando a investigação desse processo. Este juiz, desde quando foi oficial de justiça no Amapá, e há notícia aqui, consta isso no relatório da correição feita em Xinguara, já tinha acusação contra ele no Amapá e no Pará, depois de ser juiz, de fazer atos como oficial de justiça mediante pagamento. Quando ele chega na comarca de Xinguara, ele passa a proceder da mesma forma. Passa a cobrar por sentenças, por decisões, por informações. O nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, que reside nesta comarca, doutor Joel Lobato, foi alvo de perseguição e continua sendo deste juiz, porque numa operação nacional da Polícia Federal que envolvia exportação ilegal de carne, um dos clientes do doutor Joel, que é um dos grandes produtores de frigorífico do sul do Pará, doutor João Bueno, estava com mandado de prisão decretado. E o juiz chamou o doutor Joel para dar esta informação. E depois cobrou por ela. Como não se submeteu, e todos os advogados que não se submetem são alvo de perseguição. Assim, um ex-conselheiro nosso, ex-presidente da subseção, também, Rivelino Zarpelon, fez uma greve de fome, onde ele dizia que tinha que acabar com a corrupção do juiz de Xinguara. Fato fartamente noticiado na imprensa não só local, como nacional. E este juiz, inclusive, não processa criminalmente o doutor Rivelino. A cidade parou. Por quê? Porque o doutor Rivelino representou contra o juiz e, como contraproposta, recebeu: doutor, pare com essa representação. Venha aqui comigo que o senhor vai ganhar dinheiro comigo. Isso está nos autos. Da mesma forma, o presidente atual da subseção, doutor Cícero, que também é alvo de perseguição, porque mantém as informações. Eu próprio estive nesta comarca, depois de representarmos contra ele, e eu estive lá e eu queria dizer aqui esse depoimento. Esse juiz tem um modo de proceder parecido com outro
que tem em Marabá, que também tem representação aqui, é o mesmo modus operandi. Ele favorece a uns e persegue a outros. Ambos têm conduta violenta. Se associam com policiais militares, com delegados, mantêm escolta, sem ter direito à escolta, para intimidar, para coagir. Quando eu estive em Xinguara, depois de conversar aqui com o ministro Falcão, eu fui de avião e tive que ficar com o avião que fui trancado na fazenda de um cliente de um colega advogado, para proteger, para que esse avião não tivesse nenhum atentado. Os advogados ligados a esse juiz me assediaram numa reunião extremamente tensa, porque queriam que a OAB desistissem dessa representação. São fatos graves. Há um réu, e a comissão apura isto, há um réu que mandou matar um personal trainer, supostamente que teve caso extraconjugal com a sua mulher, por pistoleiro, como se faz diariamente, lamentavelmente, no sul do Pará, à vista de todos, e ele foi preso exatamente, os pistoleiros também. Este juiz, respondendo pela vara de competência criminal, que não é a sua, liberou este empresário. E liberou na véspera do dia que foi feito um depósito, que nós distribuímos às vossas mãos, no memorial que está nos autos, de R$75 mil para o seu irmão, que é servidor da Justiça do Trabalho, nas vésperas. Fato este anunciado no WhatsApp, todos os advogados sabem, na internet, Vossa Excelência pode ver no YouTube, pode ver. Isto comprometendo, é uma vergonha à Justiça, uma situação desta. Há casos de denúncia, de troca de decisões dada por este magistrado à sua namorada, que também é advogada. Tem vários processos em que ele instrui os processos da sua namorada, que decide favoravelmente a mãe da sua namorada. O tio desta sua namorada, que não advogava na comarca de Xinguara, hoje é um dos escritórios mais promissores da comarca. A sua ex-sócia, que é prefeita do município de Garrafão do Norte, o juiz mudou seu título eleitoral para lá, publicamente, para dizer que ele apoiava aquela colega. E passou a perseguir o ex-prefeito, do qual ele determinou, e a comissão constata, toda sorte de atrocidade, desrespeito à produção de provas, ao devido processo legal, para espoliá-lo em uma grande propriedade. A sorte, senhores conselheiros, que nós, na OAB do Pará, sempre velamos muito pelo princípio da ampla defesa, do devido processo legal, primamos pelo princípio da inocência, achamos que nós temos que garantir a todos as franquias que a Constituição nos assegura. Mas, neste caso aqui, este juiz não era para abrir processo contra esse juiz. Não era simplesmente para afastar liminarmente esse juiz. Este juiz deveria estar preso. Preso. Há, na Corregedoria do Pará, 17 procedimentos contra ele. E a Corregedoria do Pará nada fez. Por isso que vieram para cá. No tribunal há uma investigação criminal do Ministério Público que desde o início do ano salta de desembargador, e todos são suspeitos. Todos se dão por impedidos. E até agora a investigação criminal não tem prosseguimento. E relativamente a este fato de Xinguara, os depósitos na conta do juiz, da namorada, dele próprio, da família, oficialmente eu sei, tardiamente, que o Ministério Público ingressou esses dias com uma investigação criminal que também está lá, quente, pegando fogo, porque ninguém quer tocar nela. Então, excelências, não tem como devolver a Justiça do Pará, lamentavelmente, para que apure esses fatos, porque de lá eles já vieram. Eles já estão aqui. Não é possível, veja, possivelmente da investigação da revisão disciplinar,
se pode chegar a juízes envolvidos em crimes com menores que servem à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, nós aqui viemos clamar para que Vossas Excelências possam instalar o processo disciplinar com afastamento cautelar, porque este juiz é violento, ele faz curso na SWAT de tiro, coloca na imprensa, ele se cerca de policiais militares, intimida a todos. Por último, na semana passada, os nossos 2 representantes da OAB da comarca local, ele entendeu que, como representou, isso sai no memorial e nos autos, contra eles no Conselho Federal, veja, no Conselho Federal, deveria representar nós, do Conselho Seccional, ele os destituiu dos autos e colocou no Diário Oficial as partes para que constituam outros advogados, porque esses aqui não podem. Não adianta arguir suspeição, ele entende que não cabe, ele prossegue. E ele está intimidando, mas não só... Peço a Vossa Excelência que termine. Vou terminar. A Justiça local, ele intimida mesmo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Portanto, nós queremos que instaure processo disciplinar e que ele seja afastado liminarmente, até para que tenha seguimento todas essas investigações. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra à eminente relatora. Presidente, primeiro peço desculpas a Vossa Excelência, porque eu também não sabia que tinha sustentação oral e fiz o pedido. Coloquei Vossa Excelência numa situação de constrangimento. Eu peço desculpas. Os pedidos de Vossa Excelência são sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, que eu estava preocupada com esse processo. Cinge-se a controvérsia em apurar supostas condutas infracionais praticadas por José Admilson, juiz de direito da primeira vara da comarca de Xinguara. Presidente, eu vou pedir aos colegas que já têm o meu voto escrito, eu vou ler alguns pontos mais importantes e chego ao final imediatamente, porque eu penso que tiveram oportunidade de analisar e fazer as suas críticas ao voto. Nos autos do processo em trâmite perante a Justiça Estadual da Bahia, foi deflagrada uma operação chamada Minotauro, que apurou a prática de crimes de formação de quadrilha, sonegação fiscal de empresários do setor de frigoríficos, tendo a juíza da primeira vara criminal da comarca de Lauro Freitas decretado a prisão temporária de João Franco da Silveira Bueno. Oficiada a esta juíza de Lauro Freitas, encaminhou à Corregedoria Nacional uma cópia digitalizada do referido processo, restando apurado que a carta precatória foi recebida pela Delegacia da Polícia Federal de Redenção, no Pará, que diligenciou a comarca de Xinguara para obter o cúmplice do juiz de direito. Distribuída a carta precatória, foi para esse juiz que determinou o cumprimento no dia 20 de novembro de 2013, tendo o agente da Polícia Federal consignado em certidão que a ordem de prisão foi frustrada em virtude de o réu não ter sido localizado no dia 21, portanto, no dia seguinte que ele recebeu a precatória. A equipe da correção tomou depoimento do advogado Joel Lobato, que se apresentou voluntariamente e noticiou que, antes de determinar o cumprimento da carta precatória, o juiz teria procurado o referido advogado para repassar a informação acerca da ordem de prisão em troca de vantagem indevida. Eu estou na página 7 e vou pedir licença para não ler, porque o que eu extraí do depoimento. A ordem de prisão foi efetivamente frustrada, tendo sido reunidos indícios de prática de conduta infracional por parte do juiz, fato que configura violação aos artigos 27 e 37 do Código de Ética e o 35 da Lei Orgânica. Passo a analisar agora a atuação irregular em outro processo. Nos autos do referido processo, o Ministério Público do Pará ofereceu a denúncia contra Carlos José Campos Souto e outros pela prática de homicídio de Thales Santana Silva. O réu, Carlos Campos Souto, que é o empresário lá de Xinguara, é acusado de, mediante paga ou recompensa, ter contratado José Carlos e Cícero para praticar o crime de homicídio contra Thales, suspeito de ter mantido relação extraconjugal com a esposa desse senhor Carlos. No dia 11/10/2013, a vítima foi assassinada com disparos de arma de fogo em frente à academia onde ele trabalhava, tendo a prisão preventiva dos 3 suspeitos sido decretada,
segregação mantida pelo TJ do Pará em 2 habeas corpus impetrados pelo Carlos. A denúncia foi recebida pelo juiz da 2ª Vara de Xinguara e que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do Carlos nos autos do habeas corpus. Em audiência de instrução realizada em março de 2014, durante as férias do juiz titular da vara, o José Admilson, decidindo contrariamente ao parecer do Ministério Público, ele revoga a prisão preventiva do pseudo-assassino Carlos Campos Souto, sob o fundamento de que o réu tinha endereço fixo, era empresário na cidade e que a sua soltura não comprometeria a instrução. Feitas essas considerações, chegou ao conhecimento da equipe de correição a notícia anônima, reportando que José Admilson teria recebido vantagem no valor de R$70 mil. Nos termos da orientação, a equipe do Supremo Tribunal Federal, a equipe de correção verificou a idoneidade da notícia anônima que relatava a suposta prática do ato infracional. A carta anônima recebida pela equipe de correção noticia que o repasse da vantagem devida teria ser feito da seguinte forma: a irmã do réu teria entregue a uma moça chamada SN, que é uma corretora de seguros, um envelope fechado contendo o numerário para depósito em conta do Banco do Brasil e que essa agente teria solicitado que o depósito fosse feito pelo motoboy Deusimar da Silva, conhecido por Baixinho. Ouvidos por juiz auxiliar da corregedoria, a SN e a Deusimar confirmaram todos esses fatos narrados. Transcrevo parte dos depoimentos e digo: verifica-se que o suposto pagamento foi feito em favor do juiz no dia 17 de março, no mesmo dia em que o réu Carlos Campos foi solto por decisão do juiz José Admilson. Passo a analisar outra alegação, que é falta de urbanidade e cortesia, e já estou na página 13 do meu voto. Durante os trabalhos de correção, houve profusão de indícios de que o José Admilson falta com urbanidade no trato com os advogados e com o promotor de justiça, atuantes nas comarcas de Novo Progresso, Xinguara, e que, além disso, mantém uma atividade política intensa no município de Água Azul do Norte. Água Azul do Norte é um termo que pertence a Xinguara, e que a prefeita é ex-sócia da namorada do juiz. Conforme depoimentos abaixo transcritos, o promotor e advogados relatam que o citado juiz mantém rotineiro comportamento desrespeitoso com os causídicos que militam nas comarcas, e faço a transcrição dos depoimentos onde esta alegação fica evidenciada. A falta de urbanidade do juiz deu asa à abertura de uma investigação no Tribunal de Justiça, procedimento que tramita ainda, e no qual a promotora de justiça Madalena Torres noticia ao procurador-geral a prática de crime contra a honra por parte do juiz José Admilson. A promotora relata que as audiências previstas para 6 de abril de 2011 estavam marcadas para ter início às 8 horas e que Admilson, nesse dia, chegou atrasado no Fórum de Novo Progresso. A promotora afirma que requereu certidão atestando que o representante do MP estava presente no fórum na hora designada, momento em que o juiz teria afirmado, aspas, já dei a ordem para fazerem a sua certidão, doutor, estou doente e gripado. Quem a senhora pensa que é? Chegou o outro dia e está achando que é a rainha da cocada preta? A senhora acha que é o que é? A senhora fica o tempo todo em Ituiutaba e quando vem para cá vem com essas... Veio para a minha comarca para bagunçar, enfim, outras expressões que os colegas podem ler no relatório. Demonstrados indícios de falta de cortesia, tem-se que o próprio juiz confirme em seu depoimento na Corregedoria Nacional de, apesar de residir em Xinguara, alterou seu domicílio eleitoral, como foi dito aqui da tribuna. Nesse sentido, eu trago depoimentos do advogado Rivelino Zarpellon e no depoimento do próprio José Admilson, onde o magistrado admite que a Maiara, a doutora Maiara, que é uma advogada, é realmente a sua namorada e que teria, de fato, despachado em processo em que ela teria atuado, mas ele diz que foi por engano e por distração. No processo
número X, estão na página 18 do meu voto, José Lourenço de Oliveira e outros servidores temporários ajuizaram uma ação de cobrança contra o município em Água Azul no valor de 71 mil em razão de serviços prestados. Observa-se que, embora o juiz tenha elevado o número de processos sem andamento a mais de 100 dias, a ação citada foi sentenciada em 12 de fevereiro, tendo sido homologado um acordo em que o município se comprometeu a pagar 60 mil. E aí mostra indícios de que o juiz mantém conduta em tese que viola o Código de Ética, artigo 7º, 9º e 22. No que concerne a morosidade, eu fiz um quadro para que os colegas pudessem observar a caracterização da morosidade, está na página 19. Conforme as fotos anexas durante a visita ao gabinete do juiz, a equipe de correção constatou a presença de estantes nas quais estavam alocados processos conclusos e que haviam sido distribuídos no ano de 2002, bem como diversos processos criminais que foram distribuídos nos anos de 2009 e 2012. E, dentre esses processos, verificou-se que não há separação dos mais recentes dos mais antigos. Ainda durante a visita, constatou-se a presença de uma funcionária, de fato, Ana Caroline Fernandes, cedida pelo município de Água Azul e que não tinha qualquer vínculo com o Tribunal de Justiça do Pará e tampouco registro na direção do foro. É que esta moça é irmã da servidora Camila e que tinha sido exonerada em cumprimento a uma decisão aqui do CNJ. Ainda na página 20, analisa a atuação irregular nos autos dos processos em que, por exemplo, de execução, surgem indícios de que o juiz José Admilson praticou conduta que contraria o Código de Ética. O processo de execução ajuizado contra Sebastião, no valor de 2 milhões, foi indevidamente distribuído ou reclamado por dependência de uma notificação judicial, procedimento sem feição contenciosa e que não previne a competência, mas ele chamou por prevenção. A despeito do erro do Departamento do Protocolo e Distribuição, o juiz, mesmo ciente de que a notificação não previne a competência para a ação principal, assumiu a condução do processo em vez de saneá-lo e despachou no dia seguinte com absoluta agilidade, mandou chamar o oficial de justiça, seu gabinete, e ordenou que o mandato fosse cumprido naquele dia, ou seja, no último dia de expediente de 2013. Diferentemente do que ocorre nos casos normais de distribuição da execução, o juiz costuma fixar 10% de honorários. Ele já, de imediato, independentemente de embargos, já fixou 20%. E consta dos autos que o referido oficial de justiça confirmou ao advogado executado que Luiz Admilson determinou o rápido cumprimento da citação. E aí tem os diálogos que nós podemos avaliar a veracidade desta alegação. Tem-se ainda que o advogado que subscreveu a execução, no dia 18 de dezembro, subestabeleceu os poderes conferidos pelas exequentes à advogada Geise. Essa advogada Geise é sócia, em princípio, mas tem escritório junto com a namorada dele. Opostas exceções de suspeição e incompetência, o juiz rejeitou, contrariando o artigo 306, declarou-se competente, houve agravo de instrumento. O desembargador Leonardo, no dia 23 de março, reconheceu o erro e deferiu a suspensão da execução. E, durante a correção, foi realizada por essa corregedoria, colhido o depoimento de uma funcionária lá que mostrou, dá conta do esforço pessoal do juiz para permanecer como administrador ou condutor desse processo, melhor dizendo. Presidente, faço ainda, até as páginas 24, o relato de quais foram os esforços que esse juiz fez para permanecer. Depois ainda tem um outro processo em que foi ajuizado uma execução de um título extrajudicial. Em novembro de 2013, o juiz José Admilson determinou a penhora de 100 alqueires de imóveis rurais localizados em Água Azul do Norte e de um veículo, o trator Caterpillar, pertencente ao executado. Embora o mandado tenha sido distribuído ao oficial de justiça, aquele mesmo oficial de justiça que fez rapidamente a outra diligência,
esse servidor realizou a penhora acompanhado de um outro oficial de justiça, José Ditoso, e restou apurado que a avaliação dos bens foi feita exclusivamente pelo José Ditoso, que fixou o valor dos imóveis em R$ 1.500.000 e R$ 230.000 o trator. Verifica-se que José, acolhendo a petição formulada pelo exequente, determinou um reforço de penhora do Bacenjude, sem que fosse ouvida a parte contrária, e houve insurgência quanto à avaliação, porque o imóvel valeria muito mais do que foi ali anotado pelo oficial de justiça avaliador. Penso, presidente, que os colegas já estão com todas as informações suficientes. E, diante desses elementos colacionados no presente expediente, eu estou votando pela instauração do processo administrativo disciplinar contra o juiz José Admilson em razão da existência de graves indícios de cometimento de falta funcional pelo descumprimento do comando contido nos artigos que já mencionei. E, considerando a imputação de desvio funcional no exercício do cargo, presidente, eu estou propondo a esse egrégio Conselho, com fundamento no artigo 15, caput da Resolução 135, o afastamento do reclamado do cargo até o final, decisão tendo em vista a necessidade de assegurar a boa reputação do Poder Judiciário, registrando, presidente, que são verdadeiras as afirmações que o advogado fez na tribuna do comportamento violento do juiz. Queria fazer uma colocação que há uma alegação na defesa desse juiz em que ele alega como preliminar o impedimento do conselheiro, do nobre conselheiro Gilberto. É relevante que eu, se Vossa Excelência permitir concluir, eu ia fazer essa Exatamente, colocação. Eu deixei para o final para que Vossa Excelência decida. Ou foi suscitado pelo juiz em preliminar, presidente, ele suscitou o impedimento, porque foi o nobre conselheiro Gilberto quem presidiu a correção que lá foi realizada. Não, até prestar esclarecimento, presidente, se Vossa Excelência concluísse o voto, aí eu daria esclarecimento. Eu já concluí. Concluiu. Eu queria, presidente, Vossa Excelência, a palavra. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Primeiramente, parabenizar o belíssimo trabalho que foi feito pela Corregedoria Nacional de Justiça e, especialmente, o trabalho da ministra corregedora, nesse voto muito profundo, bem detalhado, esclarecedor sobre os fatos. Mais especificamente, presidente, eu nem tinha me dado conta sobre o impedimento, mas já tinha até comentado com alguns colegas, é de que esse magistrado, presidente, quando respondia em outra comarca no estado do Pará, no curso de uma investigação que eu conduzia como coordenador do Grupo de Combate ao Crime Organizado, me deparei, naquele momento, com a sua participação naquela investigação que hoje ela tramita também aqui no Conselho Nacional de Justiça como revisão disciplinar e existe no âmbito do Tribunal de Justiça também procedimentos propostos pelo Ministério Público. Eu atuei, sem dúvida nenhuma, como membro do Ministério Público naquela investigação específica que hoje tem desdobramento no âmbito disciplinar nesse Conselho. E, naquele julgamento da revisão disciplinar, eu me dei por impedido, e sem dúvida nenhuma que existia o impedimento da minha participação no julgamento daquele caso. Não tenho a menor dúvida disso, e declarei no mesmo momento. Todavia, neste caso em especial, eu não tive nenhuma participação, nem no âmbito da correção, ministra corregedora, nem no âmbito de qualquer tipo de apuração de fatos que também existe no âmbito do Ministério Público. Todavia, presidente, por conta, talvez, por parte do interessado, do próprio arguído nessas questões, investigado, inclusive por afirmações proferidas pelo seu advogado nesse plenário, quando daquele julgamento da revisão disciplinar, eu, embora não me sinta suspeito para participar desse julgamento, sem dúvida nenhuma, não tenho nenhum impedimento também, para que não paire na cabeça dele, magistrado, que possa ele estar sendo submetido ao julgamento, que um dos integrantes do colegiado teria algum interesse para prejudicá-lo, é óbvio que eu acho que cria uma situação e quero que ele
tenha um julgamento absolutamente isento, até na sua própria consciência. Então, diante desses fundamentos, já havia até antecipadamente conversado com alguns conselheiros, eu me declaro, por motivo de foro íntimo, suspeito para participar desse julgamento, presidente. Pois não. Está sentado, então, a suspensão de Vossa Excelência por motivo de foro íntimo. A ministra relatora e corregedora nacional, ela propõe a instauração do PAD e o afastamento do magistrado pelos motivos que extensamente expôs até a decisão final. Consulta os pares para saber se há alguma divergência. Não há divergência. Aprovado o voto por unanimidade. E declaro... Eu já tenho a portaria também, os colegas receberam a minuta da portaria, se concordam, para que depois Vossa Excelência subscreva. Todos estão de acordo com a portaria também. Então, a portaria aprovada por unanimidade. Suspendo a sessão por 30 minutos.